Olá, meus queridos irmãos e amigos, um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, Albert Einstein disse: se você não pode explicar algo de forma simples, você não entendeu o suficiente. Se você não pode explicar algo de forma simples, você não entendeu o suficiente. Portanto, como em todos os nossos estudos, vamos usar uma linguagem bem simples para que todos possam entender claramente. Nós vamos analisar, à luz da palavra de Deus, Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 6, que fala sobre a prisão de Satanás durante o milênio, fala da primeira e segunda ressurreições e fala da segunda morte. Do versículo 7 ao versículo 10, que fala sobre a batalha Gog e Magog, fizemos dois importantes e esclarecedores estudos. Procurem em nosso canal. Meus queridos irmãos e amigos, em muitas traduções bíblicas são usados parênteses ou letras com grafia diferente para indicar ou marcar interpretações adicionais que não fazem parte do texto original. Quando não se marca ou não se sinaliza através de um parêntese ou com letras de grafia diferente, um texto ou uma história bíblica, dá margem ou espaço para interpretações diferentes e pode até mudar a história bíblica. Para que os meus queridos irmãos e amigos possam entender melhor Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 6, vamos colocar os versículos em ordem cronológica. Permitam-me repetir novamente. Para que os meus queridos irmãos e amigos possam entender claramente, ou entender melhor, Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 6, vamos colocar esses versículos em ordem cronológica. O versículo 4 passa a ser o primeiro versículo. Não esqueçam, nós vamos colocar em ordem cronológica. O versículo 4, que passa a ser o primeiro versículo em ordem cronológica, diz o seguinte: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Vamos analisar cuidadosamente esse versículo à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, diz que quando Jesus o Cristo voltar com todos os anjos, com poder e grande glória, haverá dois acontecimentos importantes e simultâneos. Primeiro acontecimento, os mortos que
morreram em Cristo e foram fiéis a Deus e a sua palavra desde o começo do mundo, ressuscitarão. Esta é a primeira ressurreição, a ressurreição dos justos. É por isso que a Bíblia diz no versículo 6 deste mesmo capítulo, capítulo 20, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Jesus o Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. O versículo 5 de Apocalipse, capítulo 20, é o segundo versículo em ordem cronológica. Ele diz: esta é a primeira ressurreição. Vão acompanhando aí na sua Bíblia. Esta é a primeira ressurreição. Mas alguns irmãos e amigos poderão questionar dizendo: opa, tem algo errado. Antes desse enunciado, esta é a primeira ressurreição, está escrito: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram, fazendo parte também do versículo 5. Meus queridos irmãos amigos, esse enunciado que diz: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram, não faz parte do original grego. É um texto que foi adicionado, que lembra que haverá uma segunda ressurreição. Mas é um texto que foi adicionado, que foi acrescentado, não faz parte do original grego. Esse texto foi adicionado, acrescentado pelos tradutores. Isso é líquido e certo. Na Bíblia, Nova Versão Internacional, NVI, na Bíblia Ave Maria Católica e na Bíblia Novo Mundo, esse adendo está entre parênteses para mostrar que não faz parte do original grego e que foi adicionado pelos tradutores. Mas na versão João Ferreira de Almeida, este adicional não foi sinalizado e não está entre parênteses, deixando muitos confusos. Estão entendendo? Segundo acontecimento, os que foram fiéis a Deus e a sua palavra e estiverem vivos na ocasião da vinda de Jesus o Cristo, serão transformados. Aí então os mortos fiéis a Deus e a sua palavra que ressuscitaram, e os vivos fiéis a Deus e a sua palavra que foram transformados, subirão juntos para se encontrar com Jesus o Cristo nos ares. E dali serão levados para Nova Jerusalém, onde reinarão com Cristo 1000 anos. É o que diz claramente e quase que desenhando o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 ao versículo 54, e também na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 15 ao versículo 18. E entre aqueles que serão ressuscitados desde o começo do mundo, estão aqueles que foram degolados, crucificados, traspassados pela espada, jogados nas arenas para serem devorados pelos animais, etc. Tudo por amor à palavra de Deus. Entre aqueles que ressuscitaram e os que foram transformados, estão também aqueles que não receberam o sinal da besta nas suas testas, nem em suas mãos. E esses santos, que foram fiéis a Deus e a sua palavra, desde o começo do mundo, como já disse, reinarão com Cristo lá no céu durante 1000 anos. E receberão poder e autorização de Deus
para julgar o mundo e até os anjos. É o que diz o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3. E receberão poder para julgar as 12 tribos de Israel. É o que diz lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo 20. É o que o apóstolo João viu e registrou no livro de Apocalipse. Os versículos 1, 2 e 3 do capítulo 20 de Apocalipse são os últimos versículos em ordem cronológica. Em ordem cronológica. Nós colocamos em ordem cronológica para que os irmãos e amigos possam entender melhor. Esses versículos falam sobre a prisão de Satanás e como será essa prisão. Esses versículos dizem o seguinte: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo. E lançou-o no abismo, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selos sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. O adicional, que está lá no versículo 5, ficaria bem aqui. Aquele que foi acrescentado, aquele texto que foi acrescentado. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Meus queridos irmãos, amigos, Satanás será preso por 1000 anos. Essa prisão de Satanás não será numa grande cadeia, como diz o versículo 1, nem será amarrado com correntes ou cordas, como diz o versículo 2. São expressões metafóricas. Então, como será a prisão de Satanás? Prestem atenção no que vou lhes dizer. Como já disse, mas permitam-me repetir novamente, que com o advento de Jesus o Cristo, os que morreram em Cristo desde o começo do mundo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos e forem fiéis a Deus e a sua palavra serão transformados. E aí juntos subirão para se encontrar com Jesus o Cristo nos ares, nos céus, onde reinarão com Jesus o Cristo 1000 anos. Os ímpios que estiverem vivos na ocasião do advento de Jesus o Cristo serão mortos. E os ímpios que já estiverem mortos permanecerão mortos até o final do milênio. Porque o apóstolo Pedro, na segunda carta, capítulo 3, versículo 12, diz que com o advento de Jesus o Cristo, os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Ninguém, humanamente falando, ficará vivo e tudo, absolutamente tudo, será destruído. Portanto, Satanás não terá ninguém para enganar ou perseguir. Não encontrará ninguém para enganar ou perseguir. Ele só encontrará destruição, caos e densa escuridão. A terra, nessa situação, será a prisão de Satanás. Como já disse, abismo é uma referência à terra. Mas como você pode provar que a terra inóspita, destruída, vazia, será a prisão de Satanás? Presta atenção. Abismo, como acabei de dizer, abismo, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, é uma incontestável referência à terra. Vou repetir. Abismo, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2, é uma incontestável referência à terra.
Os versículos dizem o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Está claro que essa será a prisão de Satanás. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 1, capítulo que estamos estudando, está escrito: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia nas mãos. A expressão chave do abismo, podemos dizer que é a soberania de Deus sobre todas as coisas. Após o milênio, Satanás e os anjos caídos serão soltos por um pouco de tempo, e os ímpios de todas as nações, desde o começo do mundo, ressuscitarão. Essa é a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios. Solto, Satanás e os anjos caídos sairão para enganar as nações, isto é, enganar os ímpios de todas as nações que estão nos quatro cantos da terra, dizendo-lhes que se todos se unirem, terão condições de tomar a nova Jerusalém que desce dos céus. Esse grande ajuntamento de nações, cujo número é como a areia do mar, e que tentarão tomar a nova Jerusalém, chamar-se-á Gog e Magog. Quando tentarem investir contra a nova Jerusalém, Deus o Todo-Poderoso fará descer fogo dos céus e destruirá completamente e definitivamente Satanás, os anjos caídos, os ímpios de todas as nações, desde o começo do mundo, os ímpios que ressuscitaram, e também o sistema da besta e do falso profeta. Tudo será destruído. Então será inaugurado o glorioso e eterno reino de Deus, o Todo-Poderoso. A oração que fazemos diariamente e alegremente, venha a nós o teu reino, será respondida. Para terminar, que segunda morte é essa mencionada em Apocalipse capítulo 20, versículo 6? Prestem atenção. Após o milênio, quando Satanás e os anjos caídos forem soltos, e os ímpios desde o começo do mundo ressuscitarem, eles ressuscitarão para ver a beleza e a glória da Nova Jerusalém. Eu vou repetir, para ficar mais claro. Após o milênio, quando Satanás e os anjos caídos forem soltos, os ímpios desde o começo do mundo ressuscitarão. Eles ressuscitarão para ver a beleza e a glória da Nova Jerusalém, que Deus, o Todo-Poderoso, prometeu aos que foram fiéis a Ele e a sua palavra. Quando se unirem a Satanás e aos anjos caídos para tomar a Nova Jerusalém, descerá fogo do céu e destruirá completamente e definitivamente Satanás, os anjos caídos e os ímpios que ressuscitaram. Os ímpios que ressuscitaram e foram mortos novamente. Os ímpios que ressuscitaram e foram mortos novamente. Morreram duas vezes. Essa é a segunda morte mencionada em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Meus queridos irmãos e amigos, inscrevam-se em nosso canal e ajudem-nos a falar da palavra de Deus
de uma maneira simples, real, sem fantasias. O nosso compromisso é com a verdade. Inscrevam-se em nosso canal, dê o seu like, compartilham. Um grande e carinhoso abraço. Que Deus derrame ricas e copiosas bênçãos sobre todos. Amém.